Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade? Então, assistia embevecida a essas aulas do curso de formação de comissários por serem totalmente desconhecidas e encantadoras para mim. E acredito que os meus 51 colegas, 14 homens e 32 mulheres no curso de formação, acrescido de 6 homens no curso de adaptação, que eram os comissários oriundos da VASP e Transbrasil, partilhassem da mesma sensação, já que a grande maioria era oriunda de famílias humildes ou de classe média. Minha turma era multifacetada, com pessoas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Holanda, Portugal, além de 8 japonesas, que vieram diretamente do Japão sem falar português e com as quais nos divertimos ensinando o nosso idioma. Percebíamos sua dificuldade em pronunciar determinadas palavras como guaraná, e as que continham tio ou dígrafo, e muitas vezes palavrões, atitude típica de jovens como nós. Essas comissárias asiáticas seriam baseadas definitivamente em Los Angeles, tão somente para atuarem no trecho Los Angeles-Tóquio-Los Angeles. E a holandesa Ellen de Vries e o português Jim Pereira seriam alocados nas linhas internacionais, pois a lei brasileira não permitia estrangeiros tripulando voos nacionais. Lei da época da Segunda Guerra Mundial, que impedia estrangeiros de sobrevoarem o Brasil para que não dessem informações sobre as posições de nosso exército e esquadra, e que, apesar de não haver mais guerra, ainda vigorava. Acredita nisso? Pois bem, no Brasil é tudo sempre depois, né? Os rapazes vestiam calça e gravata azul marinho, cinto, sapatos e meias pretas e camisa branca. As moças usavam vestido azul anil, na altura dos joelhos e abotoado à frente, com cinto de mesmo tecido, meias de seda e sapato azul marinho de bico fino, que nos matava ao final das aulas. Todos portavam a pasta escolar fornecida no primeiro dia. Nosso almoço era no enorme restaurante B, que nós chamamos de Cai Duro, que tinha esse apelido devido ao fato de não ter ar-condicionado e o preço cobrado por refeição ser inferior ao restaurante A, ambos com desconto na folha de pagamentos, junto aos funcionários menos graduados da empresa, o restaurante B, mas não menos importantes, como mecânicos, office boys, pessoal de serviço de limpeza, etc. A comida elaborada por nutricionistas era servida por funcionários do restaurante em bandeja inox com divisões para cada tipo de alimento. Um pão, suco e sobremesa. Quando a grana dava, e por curiosidade, íamos no Sai Duro, localizados na sobreloja do bloco B da Varg, onde os bacanas, que eram os diretores, secretárias, gerentes, convidados, comandantes, comissários, frequentavam e a comida era à la carte, com visual deslumbrante da Marina da Glória e do Pão de Açúcar. Creio ter sido essa a primeira informação do sectarismo da empresa. Nos intervalos das aulas, ficavam grupos de alunos conversando, se conhecendo melhor, paquerando, e eu morrendo de medo de confessar às colegas minha virgindade, acredita? Apesar de ser a mais nova da turma. Tinha medo de ser rejeitada, e foi num desses coffee breaks que um colega me revelou ser homossexual. Bonito, educado, gentil, disse-me naturalmente que precisava de minha ajuda. Estava planejando uma festa para a turma em sua casa. Ele era carioca, né? E queria minha ajuda. Queria apresentar minha família como sendo sua namorada. Aceitei sem demonstrar minha perplexidade a esse fato novo. Até então, o pouco que sabia sobre essa orientação sexual se restringia à maneira discriminatória com que os gaúchos se referiam aos gays, lá chamados de maricas. Minha relação de amizade com ele só fez se fortificar e admirá-lo por me contar o quanto de preconceito que enfrentava. E, apesar de tudo, ser um cara tão alegre. E a festa foi um sucesso,
embalada pelo hit do momento, Ben, com Michael Jackson, Alone Again, com Gilbert O'Sullivan, e tantas outras que marcaram aquele ano de 72. Durante esse período, identifiquei muitas diferenças culturais entre os alunos e também entre nós e os moradores da cidade. Conviver com a bonita holandesa de muitos idiomas e ideias liberais, com o português bonitão que atraía os olhares de algumas de nós, com a experiente comissária oriunda da British, com a gaúcha de origem judaica, Eliane Kirchner, que já tinha tido a incrível experiência de ter servido o exército israelense na função de sargento, com os hábitos desconhecidos e diferentes das japonesas, tão suaves no trato e sorriso constante no rosto, com servilismo presente em todos os gestos, risinhos nervosos e contidos ao não entenderem determinada expressão em português, com sua maneira peculiar de se alimentarem, a sua indecifrável face. Não sabíamos se estavam contentes ou tristes. Uma delas destoava não só pela cor típica de pele, meio morena, como se fosse havaiana, como também pela altura superior às demais, e pela facilidade com que entendíamos seus sentimentos. Hiroko Yamaguchi. Outra era visivelmente coquete, com olhar de gatinha no cio. E aquela tão magra que parecia que iria cair a cada passo. E a outra com olhar de paisagem. Elas tinham aparência de sílfides e eram muito delicadas. Meu olhar gaúcho reconhecia à distância qualquer pessoa do sexo feminino oriunda dos pampas. Afinal, elas tinham por hábito maquiar-se meticulosamente, usando base, pó de arroz, blush, sombras, rímel, delineador, lápis de sobrancelhas e contorno de lábios, além do batom. Fazer coque usando então laque para a manutenção da obra capilar, depois de terem dormido com o cabelo enrolado em bobs ou touca, embrulhando o cabelo com infinito número de grampos. Modo mais recatado de se vestir, gargalhada de galpão em horas de descontração, bem como os guris naquele típico modo de machão sem máculas, contando histórias num tom de voz tão alto e autoritário que mais pareciam brigar. Mas ambos os sexos deixavam claro seu orgulho em ter nascido no Rio Grande do Sul, que as constantes luas ao estado de origem só enfatizavam. Todos eles, todos os meus colegas, me ensinaram muito. O jeito descontraído do povo carioca, seu ar blasé, sua indiferença em relação a artistas famosos, o descaso quanto a comentários por saírem de casa com cabelos molhados e com pouca maquiagem, suas roupas ora despojadas, ora insinuantes, sua informalidade, seu jeito sensual em andar em direção à praia, sua ginga de samba, achar-se bamba e gente boa, seu olhar, estou nem aí, seus S's, chiando feito chaleira por influência da colonização portuguesa. O I metido nos 3 e no 10, e o U no 12. O olhar de paquera instalado 24 horas. O rotineiro convite para apareça lá em casa sem dar endereço e telefone. Continua até hoje. A democracia da praia misturando tipos e classes diferentes. Impossíveis de identificar através das exíguas roupas de banho. O famoso jeitinho de se dar bem em tudo, sua impaciência com o sinal de trânsito fechado, o estacionar carros em cima das calçadas, os supermercados de padrão inferior aos de Porto Alegre, os bares e as casas de suco em profusão, a beleza incomparável da cidade cercada por praias, lagoas e montanhas. A mansa e estranha travessia de barca. Nessa época não havia Ponte Costa e Silva, que hoje é chamada Ponte Rio-Niterói. Só inaugurada em março de 74, ligando o estado da Guanabara a Niterói, capital do estado do Rio de Janeiro. O número excessivo de ônibus e táxis, seu orgulho de ser carioca, sua implicância com São Paulo, seu gostar do sotaque cantante e sibilante dos gaúchos, sua maneira de recepcionar os estrangeiros, esforçando-se para compreender qualquer idioma.
fui me transformando numa cariúcha sem desprezar minhas origens. Durante o curso, um dia era reservado para nos familiarizar com o voo. Lá íamos nós, com uniforme de estudantes varigianos, em fila tripla, disciplinadamente, em direção à pista do aeroporto Santos Dumont, para embarcarmos no Fairchild Hiller, ou conhecido como Irandelli, apelidado de Boco Moco, numa referência ao personagem Cafona Teobaldo, já que o desenho da aeronave era para lá de feio. Na época, esse avião de asas altas também fazia voos de ponte aérea. Em voo de ida e volta, observamos o serviço de bordo e aprendermos a manusear as portas de emergência entre Rio, São Paulo e Rio. Antes do término do curso, a Varig tratava da documentação necessária a cada um de nós à nova função. Emissão de passaportes, vistos, certificados de vacinações, entrega das carteiras de habilitação e de saúde, etc. Dados esses que seriam registrados na diretoria do serviço de bordo, com detalhamento de datas de emissão e validade. Um instrumento que inibia a prática de voar com documentos vencidos. Por hoje é só. Fique bem, fique em casa.